Boa noite, meus queridos amigos. Boa noite. Tá com sorrisinho no rosto por quê? Tô com um sorrisinho no rosto, Ricardo. Não sei que eu tô tão feliz. É o seguinte, eu ainda não vou estourar champanhe. Mas eu vou lá comprar já. Mas a gente vai... vamos estocar a champanhe. Antes de começar o programa, né, narrando as desventuras de Rodriguinho, queria lembrar que no dia 10 de julho de 2020, quando foi detonada uma operação canalha e prendeu 2 pessoas e criou-se a mentira de que o MBL lavava dinheiro nesse programa aqui, eu tava em casa, né, assustado, o que tá acontecendo, invadiram o escritório, imprensa, todo mundo atrás, ia dar Jornal Nacional, o Globo, falei, nossa, cara, estão tentando acabar com a gente. Aí eu recebo uma mensagem no WhatsApp de um gordo com cara de codorna, com uma champanhe, comemorando, ele, tipo assim, se fudeu, desculpa o palavrão, eu falei que a gente não vai falar mais palavrão, mas, né, rindo. O Constantino, que nem sabia o que estava acontecendo, tava rindo. Esse cara era amigo nosso até 3, 4 meses antes. O Constantino é um cara que, naquele ano 2020, em fevereiro de 2020, ele veio ao Brasil, se encontrou com um grupo de empresários e por coincidência, é mera coincidência, eu não tô falando que ele fez num jantar em que empresários estavam convidando, com muitos estímulos, influenciadores a defender o Bolsonaro. Não tô falando que ele aderiu a isso, que alguém estimulou ele. O Rodrigo já ouviu falar que ele gosta de muitos estímulos, mas nesse, não sei, não tenho prova nenhuma. Sei que ele jantou com eles e aí depois ele mudou completamente sua opinião sobre o governo Bolsonaro, do qual ele era muito crítico. E aí ele começou a fazer isso com os outros, se comportou como uma galinha moral do Bolsonaro nos últimos anos. Né, o Bolsonaro ia comer uma coisa, ele, presidente, está envenenado, posso comer por você? Falava pro Olavo, chamava ele de cocô instantâneo e ele agradecia. É verdade, nossa senhora. Ele é um, assim, né, o Rodrigo Constantino é uma das figuras mais deploráveis da humanidade. Não só da política brasileira, da mídia. Um cara que tem esse comportamento, como é que ele consegue olhar pro filho dele, ou pro pai dele, ou pra algum parente? Esse cara falou, meu, você não tem dignidade, meu velho. Ele é um ser, assim, que não tem... Eu não tenho palavra pra descrever a baixeza do Rodrigo Constantino, o quão baixo um homem pode chegar. E aí, o que tá acontecendo, né? Ele devotou a vida dele e o crescimento todo dele no puxa-saquismo ao Bolsonaro. Aí o Bolsonaro perde a eleição. Ele tava tão louco na cracolândia do bolsonarismo que o cara já tava lá trabalhando ali com os golpistas ali na frente do quartel. Um cara que escrevia livros, um cara que vem de uma família que tinha dinheiro, sabe? O cara não precisava se destruir todo em nome da fama, mas é aquela coisa, o cara era aquele gordinho que apanhava na escola, então essa é a vingança dele contra o mundo, né? Então ele tava lá, acreditou nessas coisas e ele tava lá na cracolândia já. A empresa que ele trabalha, por mais que ele ache que seja o Terça Livre, é uma empresa que tem décadas no ramo dela, que é da rádio, agora a internet. É uma empresa que tem tradição, tem uma marca, tem um nome. É uma empresa que tem contratos com empresas, é uma empresa que tem contrato com governos. Então é o seguinte, a empresa não vai bancar influenciadores que estejam defendendo crimes dentro da grade dela. E aí a empresa começou a trocar influenciadores. E vários começaram a sair. E me parece que conforme foram entrando os influenciadores novos, entrou aquele Calejon, não sei se é Caleron, não sei como é que fala o nome do cara, botaram um petista lá, o cara, ele era do Brasil 447. Né? E o cara fala muito bem, muito articulado, é um advogado. O cara catou, e assim, o cara falou aquilo que a gente fala aqui. Ô Constantino, muito fácil ficar predengando golpe aí de Miami, né? Vem pra cá, tal, você fica com um discurso incendiário daí, mas daí é muito confortável. A mesma coisa que ele falou pra aquele cara que esconde a natureza dele lá, aquele Superman, que igual o Superman também, que por trás do Clark Kent tem o Superman e por trás do Superman da Pan, não sei quem que tá atrás, né? Então o que acontece? Aí esse cara começou a desmascarar ele, desmascarou o Rodrigo Constantino num programa, aí veio um menino de 19 anos, o menino começou a falar algo similar, o Constantino não aguentou e já deu o recado pro Tutinha, tirou o petista, claramente, o cara do PT, que tava dando audiência, tava dando recorte, alguém pediu pra tirar, e no recado dele, inclusive no recado que ele deixou no Twitter, é o papo de alguém que tá brigando pra sair ou tá sendo saído. Já saiu a Ana Paula, jogadora de vôlei, já saiu o Augusto Nunes, já saiu o Caio Copano, saiu mais quem mesmo? Fiuza saiu. Então, assim, a turma dele toda, né? Toda a turma dele. Falta ele. E ele é brigado com o Figueiredo, né? A gente pode esquecer. O Figueiredo odeia o Rodrigo Constantino.
Odeiam, assim, os dois já tem uma briga de muito tempo. Então, Ricardo, vou passar pra você já nesse cenário, né? Uma pergunta antes de você passar pra mim. Quais são os bolsonaristas que ficaram? O Roberto Mota. Um retardado, fala só retardadíssimo. Tem o Júnior diz genericamente um retardado. Não ajuda, né? Porque todos esses estão nessa categoria. Tem a cubana do Bolsonaro. A Zoe Martins. A Zoe Martins ainda tá. Ela foi na manifestação na frente do quartel. Essa também deve estar com uma situação demissionária. Ela, a cubana, que é uma ditadura. Isso. Tem o programa Pânico inteiro. Por que não ficou lá, porra? Não era suficiente? Tem o programa Pânico inteiro, né? Todo o elenco do Pânico, praticamente. Acho que deve ser todo o elenco. Ou seja, tem uma turma. A turma majoritária lá ainda é bolsonarista. Mas o que acontece? Programas como o Pingos nos Is e o 3 em 1 e o Morning Show, eles começam a ter uma diversidade maior. E aí o cara ficou tão acostumado a só falar na bolha dele que a coisa começou a ficar atrapalhada. E aí, obviamente, tô aqui jogando um caos humilhante do Constantino com um gênio aqui, que é o Ricardo, e falou, vou botar o cara pra falar essas coisas. Ricardo, tente falar de alguma... Fale da direita. Vamos falar de maneira profunda, vamos lá. Constantino, você é um bosta, você é um escroto, filho da puta. Então, eu tô me sentindo compelido a falar os palavrões que o Renan não fala. Porque o Renan, ele fez uma introdução tão elegante, falando baixo, um tom de voz ameno, monocórdico, não usou um palavrão. Sabe, só faltou dizer o senhor Constantino, que se encontra nos Estados Unidos e que tem uma vida pregressa, de escritura quase filosófica, e então... Não, você foi muito educado quando você falou do cara, muito educado. Acho que o Constantino devia, inclusive, ver esse programa e perceber como o MBL consegue ser civilizado. Exato. Né? Mas vamos lá, falando da direita, pegando esse caso específico e tentando ampliar para o que nós já podemos adivinhar como sendo o futuro aí. Veja, é o que você falou quando você citou as questões da Jovem Pan. É uma empresa antiga, já tem muito trabalho nesse ramo, já está aí há muito tempo. Tem essas empresas todas. A mídia brasileira como um todo tem sempre ligações com o governo, seja federal, municipal ou estadual. Então, algum nível de ligação a gente sabe que tem. E o fato é, o governo mudou. Então, os ares da política também mudaram. Não há mais o Bolsonaro para garantir que a Jovem Pan vai continuar fazendo o seu trabalho. Assim, eles estão numa situação muito contra-hegemônica. Imaginem vocês, por exemplo, se o PT resolve colocar como meta, não, vamos fechar a Jovem Pan. Eu vou aqui usar o peso do Estado para destruir a rádio Jovem Pan, para quebrar essa empresa. Você acha que o Estado brasileiro não tem capacidade de destruir uma empresa de comunicação? Que não é uma empresa gigantesca, não é a Globo ou a Record? Tem sim. Então, se o Estado brasileiro quiser forçar a mão contra uma empresa de comunicação, ele vai forçar. Ele vai criar meios, sei lá, dívidas que a empresa eventualmente tem, aí vai lá e tem uma cobrança muito mais dura, o judiciário resolve agilizar as coisas. Ou seja, o Estado tem formas de, através da sua influência, prejudicar empresas que lhe são muito antagônicas. A gente sabe que a Jovem Pan é a voz principal do bolsonarismo na rádio brasileira. Talvez seja a maior voz de todas. Jovem Pan e Brasil Paralelo. Acho que a gente pode dizer que Jovem Pan e Brasil Paralelo são as vozes mais fortes do bolsonarismo em termos oficiais. Tirando as próprias manifestações do presidente. Então, numa lógica tática óbvia para o PT, ele vai encarar essas duas forças como forças antagônicas. Então, ele precisa o quê? Ele precisa anular a Jovem Pan, ele precisa anular o Brasil Paralelo. Como é que ele faz isso? Essa é a pergunta. Ele pode resolver destruir a empresa, como eu falei, e daí, por uma questão de defesa, a empresa vai se adaptando para não ter um discurso tão lá para o Bolsonaro, considerando que o Bolsonaro não é mais o presidente. E, obviamente, eles também não podem... a empresa vai virar petista. Isso não tem sentido nenhum, porque a audiência dela está vinculada àquelas pessoas que assistiam e que esperam esse conteúdo. Esperam um conteúdo de direita da Jovem Pan. Mas dá para você ir diluindo e tentando sair do radar de um ataque governamental. Eu acho que vai acontecer algo também com o Brasil Paralelo nesse sentido.
Talvez a gente veja aí pelos próximos 1 ano, 2 anos, 3 anos, os documentários do Brasil Paralelo, que o Brasil Paralelo está fazendo, com uma outra pegada. Eles se afastando do olavismo, eles buscando... Aí, pode dizer, mas isso não está acontecendo agora. Sim, mas tem tempo para acontecer. Tem tempo para acontecer. Uma empresa do tamanho do Brasil Paralelo, que fatura milhões e milhões todo mês, é uma empresa que se adapta às circunstâncias políticas. Sim. Se não tiver, e tem um detalhe, se esse discurso bolsonarista que hoje ainda está muito forte, ele começa a ficar muito mais fraco, aí essa adaptação ela vai ser inexorável. Essas estruturas elas vão se adaptar ao discurso que vai ser mainstream caso esse discurso se desradicalize. Então eu aguardo ver se o discurso vai se desradicalizar. Você sabe que eu fiz, depois na continuidade do programa eu vou falar, eu estava fazendo um estudo lógico da nossa situação. E eu vi que nós temos 6 opções de cenário claramente definidos em relação à radicalização das massas. Tem 6 possibilidades e tem uma possibilidade das 6 que é boa pra gente. Todas as outras são ruins pra gente. Mas eu vou chegar a isso aí depois. Que bonito, eu tô me sentindo com o Doutor Estranho. Tipo isso. Tipo isso. Mas realmente são 6 cenários assim, agrupados em termos lógicos. E aí eu vou te explicando pra vocês e tal, conversando. Porque só um desses cenários é bom pra gente. E os outros 5 são bem negativos. Esse vai ser um programa longo, então. Galera, assim, eu não vou entregar qualidade pra vocês também não entregam o like, né? Eu tô nem pedindo dinheiro, tô pedindo like, tec,